Padre Rafael Solano, boa tarde. Saulo, prazer em te ver, cara. Coisa boa. Estou aqui para gravar esse podcast, videocast, aqui na Canção Nova. É sempre uma alegria receber o senhor. Eu particularmente muito sou bom suspeito estar aqui. Muito bom estar aqui. de falar pela nossa amizade, pelo tempo que a gente se conheceu. E como o senhor fala, eu tinha cabelo. Para você que está ouvindo o podcast, né, não tenho cabelo. Depois você vai ver as fotos aí. Mas é uma alegria muito grande poder receber o senhor aqui. E antes disso, eu já conheço um pouco o senhor, sei que é lá da Colômbia, por mais que já esteja há muitos anos no Brasil, mas o nosso público talvez não conheça. Então, fui fazer a minha pesquisa, se estiver errado o senhor corrige, hein? Nasceu em 12 de julho de 69 em Neiva, na Colômbia. Foi ordenado no dia 30 de março de 1996 em Londrina, que é onde até hoje o senhor exerce o seu ministério. Exatamente. Mas eu já quero saber de cara, o padre Rafael Solano, ou melhor, né, antes de padre, o Rafael Solano, vem de que contexto familiar? Como que era lá em Neiva, ou onde o senhor habitou depois por um tempo? De onde que vem o hoje padre Rafael Solano? Tá. Venho de um espaço bonito. Neiva é uma cidade linda, rodeada de montanhas e circundada pelo maior rio do país, não? Chamado Rio da Magdalena, né? Nasci numa família composta por Urso e Inês. Casaram-se em 68. Sou o filho mais velho de 3 filhos. Uma família de gente trabalhadora, de gente com uma alegria imensa. Eu sempre resgato da minha família a alegria. Meu pai, um homem sempre alegre. Tios, tias, primos. A minha casa sempre lotada de gente e nós lotávamos também a casa dos outros. Existia muita comunicação. Com meus 2 irmãos, Afonso e Jimeno, sempre fui muito brincalhão e ao mesmo tempo muito briguento. Então, sempre estávamos os 3 juntos, nos levamos 2 anos cada um de nascido, não? Depois também estudei no Colégio dos Padres Salesianos, ali terminei o 2º grau e continuamente entrei no Seminário Maior de Bogotá, onde realizei os meus estudos e onde conheci o grande Dom Albano Cavalim, que foi quem me fez o convite para vir um dia ao Brasil, concretamente na linda Londrina, não? Uma cidade que amo de paixão, um povo maravilhoso, é a minha igreja diocesana, estou encardinado como padre ali, trabalhei primeiro do 95 ao 98 no seminário, depois foi 5 anos e meio para a Europa estudar, depois voltei como reitor do Seminário Propedêutico e do Seminário Maior Paulo VI, depois 4 anos na Paróquia São Vicente e depois 2 anos na Catedral. Estou, como você acaba de dizer, celebrando 24 anos de padre, o 30 de março. Só pela graça de Deus. Viu? No Brasil está há quanto tempo? 25 anos. 25 anos. Cheguei pela primeira vez. Pouco antes da ordenação. Sim, cheguei 1 ano e pouco antes da ordenação. Não pode dizer que o Brasil já é quase uma nacionalidade também. Não seria o padre que eu sou se não tivesse vindo para o Brasil. Que bacana. Sou Brasil mesmo, viu? Só que na Copa do Mundo sempre torço pela Colômbia, não? Difícil, né? Jamais vou torcer pelo Neymar. Jamais, viu? Difícil, hein? Sou Colômbia, cara. Nos últimos anos cresceu muito a nossa rivalidade. Mas olha, olhando aqui, continuando a minha pesquisa, né? O padre, sacerdote da Arquidiocese de Londrina, mestre e doutor em Teologia Moral pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma e pós-doutorado em Teologia Moral. Vou até respirar porque é muita coisa. E familiar pelo Pontifício Instituto João Paulo II de Roma, Universidade Laterense de Roma também. Atua como consultor da CNBB no setor Vida e Família, como professor de Teologia Moral e Bioética na PUC, campus de Londrina. E sempre está aqui na Canção Nova, pregando os nossos aprofundamentos dentro dessa área de moral. Inclusive, eu estou aqui nas minhas mãos com um livro, né? Senhor, não tenho ninguém, né? Que é Como Superar o Isolamento Afetivo. E nisso eu já quero fazer uma pergunta em cima disso, até partindo de uma pesquisa também referente ao livro. Vai dizer que o século XXI tem sido marcado por um estilo de vida em que as pessoas têm cada vez mais assumido viver isolado. Sim. O isolamento leva a uma fuga dos relacionamentos interpessoais, ocasionando muitas vezes um déficit de realidade. Padre, a gente olha assim, é um texto denso, o livro, eu já estou quase terminando a minha leitura, é muito bom, parte, né, de uma passagem bíblica, já vou dar aqui o spoiler aqui para você que acompanha, mas o que é de fato, se a gente pudesse resumir aqui para o nosso público, esse isolamento afetivo? Nós nos conhecemos em Paris e você lembra que eu estudo de muitos anos atrás o personalismo cristão. Emmanuel Mounier, Gabriel Marcel e Etienne Gilson desenvolveram o melhor de todos os desdobramentos da crítica contra
Jean-Paul Sartre, o ser em comunhão. Infelizmente, com o passar do tempo, imperou muito mais nas grandes universidades do mundo o pensamento de Jean-Paul Sartre. E o mundo ocidental, depois da Revolução do 68, se abriu para uma sociedade cada vez mais destacada da comunhão, cada vez mais distante da comunhão. O grande São Paulo VI fez uma reviravolta na conclusão do concílio, trazendo uma outra grande figura chamada Jacques Maritain, que continuou esta experiência do personalismo cristão. Quando uma pessoa se fecha em si mesma, quando uma sociedade vive em função única e exclusivamente dela, acontece o que o Papa Francisco disse na alegria do Evangelho, se torna autorreferencial. Então, por isso, esta obra, Senhor, não tenho ninguém, vem calar profundamente através dos 4 livros que vão formar a obra total, porque hoje um isolamento afetivo está gerando cada vez mais pessoas narcisistas. Você quer muita salva de palmas em cima de você. Você quer ser sempre guiado, conduzido pela aprovação dos outros e pelos holofotes que a sociedade lhe traz. Mário Vargas Llosa, que não é cristão, escreveu 5 anos atrás um livro que lhe mereceu um dos maiores prêmios da língua espanhola, O Príncipe de Astúrias, A Sociedade do Espetáculo. Ele diz que no século 22 vão se lembrar da superficialidade das relações humanas dos homens e mulheres do século 21. Tudo é interessante, tudo é maravilhoso, mas nada tem consistência. Pareciese como se você não tivesse possibilidade de confrontar e de ser confrontado. Por isso as pessoas preferem o isolamento. Veja você o tipo de arquitetura do século 21. Veja você o tipo de configuração familiar do século 21. Tudo isso está nos levando a este isolamento afetivo cada vez mais catastrófico. Agora, será que nós podemos dizer que é meio incoerente quando nós falamos de tecnologia, com os avanços, né, que nós tivemos nos últimos séculos, depois a vinda aí das redes sociais e tudo? Como o senhor dizia, nós nos conhecemos lá em Paris e mantivemos até, na medida do possível, ali nas redes sociais o contato. Então, de certa forma, no nosso caso, nos aproximou. Mas será que não é meio contraditório, acho que essa é a palavra, algo que antigamente não tinha, há muitos anos atrás, né, não tinha esses meios de comunicação, hoje tem, e nós vamos falar de um crescimento desse isolamento afetivo, desse narcisismo, dessa busca ali por buscar realizar somente os seus sonhos, de querer tudo do seu jeito. Como explicar um pouco essa, de certa forma, essa incoerência em algo que é tão bom, que aproxima também, né? Lembra dos Flintstones? Sim. Bem, eu assisto os Flintstones até hoje, sabe? Me meto no YouTube para assistir os Flintstones em desenho, não em personagens. A figura que mais me impacta dos Flintstones é a máquina fotográfica automática, porque tem cinco pássaros, pica-pau, mas tem sempre aquele que vai falando para os outros. Quando os outros terminam cansados porque a foto sai, parabeniza porque a sua memória foi muito boa, né? A memória afetiva é fundamental. E a memória afetiva foi se decantando cada vez mais. Então, as pessoas não nos lembramos da última vez que nos encontramos. Estamos cada vez mais eliminando essa memória afetiva. Os meios de comunicação deveriam nos aproximar e são maravilhosos. Não só porque você mantém uma comunicação imediata, instantânea, senão também porque agiliza muitas coisas. Mas os afetos não são virtuais. Sim. O carinho pelo outro não é virtual. Eu sou inimigo dos emotion. Mandar um emotion dizendo com um coraçãozinho felicidade. Não, vai lá um pouquinho e celebre com o outro e diga que bom que você está aí, estou feliz. Fazer uma visita, um encontro, é uma coisa necessária, não? Nunca se poderá transpor o humano. E por que digo isto? Porque hoje, no Brasil, estão crescendo cada vez mais as filosofias transhumanistas. Que vai ficar do humano no humano? É uma pergunta gravíssima. E se lhe está dando muita importância à agilidade com a qual a informação chega e se perde a conectividade, o encontro. Em 2012, o até então, né, Papa, hoje Papa Emérito Bento XVI, na mensagem da comunicação, que os papas normalmente escrevem todos os anos, ele vai trabalhar a questão do silêncio.
E é muito forte, é algo que eu sempre até rezo muito com isso, porque ele vai falar da importância do silêncio, inclusive ele fala de um silêncio habitado. Então, de um lado, nós vamos falar aqui de um isolamento afetivo, algo que é muito contemporâneo, algo que cresceu muito nos últimos anos. E do outro, a gente vai falar de uma visão cristã dessa solidão, digamos assim, do silêncio. E ele vai trabalhar muito isso, e ele cita até a pessoa de São José, né? Que no silêncio, Deus falou com ele. Como que nós podemos encontrar esse equilíbrio ou esse discernimento para saber até que ponto eu estou buscando me isolar, né? Buscando a solidão, porque eu quero encontrar-se com Deus, ou eu estou fugindo, né? Ou estou indo para o lado negativo dessa solidão e de repente caindo até no isolamento afetivo. Você sabe que eu sou consumado na leitura de Pascal, não? O grande geômetra. Melhor do que ele até agora não encontrei. E eu primeiro em fazer o grande experimento do vazio, do vácuo. Pascal, muito mais do que Torricelli, descobre que o vazio não é ausência, é presença de outra forma. O silêncio é preencher um vazio que você precisa. João Paulo II falava da solidão originária. Bento fala do silêncio habitado. E Francisco fala da grandeza do encontro com Deus na contemplação silenciosa. Veja que são 3 pontificados apontando todos, num certo sentido, para uma sociedade que se fecha ao silêncio, que é uma presença de outra forma. Por que muitas pessoas procuram mosteiros? Por que muitas pessoas procuram um certo tempo de solidão? Muitos de nós temos medo de fazer um retiro. O ano passado eu preguei o retiro para os celibatários aqui na Canção Nova e eu vi que eles ficaram meio chacoalhados, que eu falei, é retiro para se retirar, não é retiro para louvar, para aplaudir, é retiro para encontrar-se com Ele, que é o centro da nossa vida. Nós precisamos fazer o exercício não do isolamento, sim da solidão. Tem muita gente que com um tempo de solidão poderia repreender a sua vida, poderia retomar o seu caminho. De solidão, não de isolamento. Então, a campanha que nós temos que fazer aqui é silêncio sim, isolamento não. Excelente, gostei, viu? Legal, né? Então, gostei. A gente vai trabalhar gostei. Isso aí nas Solidão redes sociais. sim, isolamento não. E para encerrar, padre, esse nosso bate-papo, que eu quero mostrar o livro para quem vai estar assistindo aí o videocast, né? Ou nas redes sociais, mas você do podcast também a gente vai estar divulgando. E você pode encontrar lá na loja.cançãonova.com o livro Senhor, não tenho ninguém, como superar o isolamento afetivo, né? Que está aqui, ó, quentinho, saiu do forno agora, né? Saiu. O senhor coloca um trecho que eu achei muito fera lá no livro, logo no início diz assim, que os padres do deserto e os monges nos ensinam, se vires um jovem monge procurando alcançar o céu com sua própria vontade, segura seus pés e puxa-o para baixo, pois isto de nada lhe serve, né? Isso aqui é uma frase, no caso de Santo Antão. Eu achei muito interessante porque muitas vezes também existem várias distorções dessa pegada, dessa realidade da santidade. Recentemente aí o Papa Francisco lançou uma exortação falando da santidade, né? E ele vai falar de uma santidade, digamos assim, no ordinário da vida. Aqui o senhor fala, a partir de Santo Antão, então não é qualquer pessoa, dessa realidade a pessoa quiser, eu quero ser santo simplesmente pela minha vontade, então segura os pés dele. O senhor poderia comentar um pouco mais isso, até trazendo de forma muito objetiva para a nossa realidade, digamos assim. Como dizem vocês, a vibe é bem complicada, a coisa é bem difícil, não? Por quê? Porque Santo Antão é, para mim, o monge mais monge de todos os monges que já vi, inserido na cultura comum, ordinária do dia a dia, né? Quando você vê que uma pessoa começa a elevar-se muito, a ficar muito tempo lá olhando para o céu, traga alguma coisinha e coloque ele os pés aqui na terra, porque está se distanciando. Está saindo do lugar de onde deveria sair. Deve tornar-se uma pessoa muito mais acessível às coisas do ordinário. A Gaudete de Sultate de Francisco é uma obra incomparável por uma única coisa. Porque cria um binômio entre santidade e ação. Santidade e atualidade, santidade e mundo, à luz das bem-aventuranças. Se você quer saber como um cristão deve agir no mundo, leia as bem-aventuranças e ali vai encontrar todo o caminho que pode explanar a nossa vida e podemos viver verdadeiramente a plenitude dos sermos cristãos. E aqui nós fechamos, digamos assim, a nossa reflexão com essa realidade da santidade, então, porque é impossível ser santo e viver isolado.
Em espanhol temos ditados muito pesados, não? Não posso dizê-los aqui no podcast, mas é isso mesmo, hein? Um santo ou é suficientemente humano ou não é santo. Show. Não é santo. As virtudes heróicas vêm bem depois, não? O processo é belíssimo, porque primeiro se vê o barro que o santo possui. Depois, quem sabe, não? Como diz o grande Filippo Neri, que cada dia me apaixono mais dele, não? Que grandeza de santidade. Senhor, te peço, cuídate de Felipe, vai te enganar. O conheço bem, né? É um homem centrado, uma santidade colocada com os pés na terra. Legal, né? legal. Padre, muito obrigado, viu, por esse Valeu, bate-papo aqui. valeu. Né, esse podcast, Foi tão bom que até me engasguei, hein? E passa rápido, então Sim, a gente vai ter sim. outras oportunidades. Muito obrigado mesmo. Obrigado a você, Deus Saulo. abençoe. Valeu. E a você que vai acompanhar o nosso podcast, videocast, que você possa estar sempre seguindo aí o nosso conteúdo, né? E a gente vai seguindo, buscando essa santidade, não isolamento afetivo, né, Padre? Exatamente. Obrigado, Ótimo. viu? Valeu. Valeu. Muito Deus bom. abençoe. Valeu. Obrigadão.